Olá, meu nome é Ismael Donizete Fuso. Eu venho trazer mais um pouco de locução para vocês do livro Leis Dinâmicas da Prosperidade. Hoje, com O Sucesso é Predestinado por Deus. O sucesso é predestinado por Deus. Não há razão para você pensar que a prosperidade é algo separado de sua vida espiritual ou fora dos limites da religião. Você não precisa tentar viver em dois mundos onde durante 6 dias você delibera o que deve ser feito e no sétimo dia dá a Deus a oportunidade de lhe mostrar o que deve fazer. Em todos os trabalhos que você fizer durante a semana, considere Deus como um pai rico, amoroso e compreensivo. Implore sua divina sabedoria e orientação para todos os seus assuntos financeiros, ou não. E você ficará agradavelmente surpreso qual melhor se tornará cada fase de sua vida. Todas as coisas são vossas, é a promessa divina. Recentemente, um analista que disse que havia constatado que a causa mais comum do fracasso era o pensamento conflitante que as pessoas tinham quando a ser o sucesso uma predestinação divina ou uma predestinação diabólica. Por exemplo, ele declarou que muitas pessoas que haviam assegurado que o fracasso era espiritual, mais aceito do que o sucesso, citando as palavras de Jesus: não podeis servir a Deus e a riquezas, Mamon. Ele acrescentou que tinha perdido várias horas tentando explicar às pessoas que não tinha tido a oportunidade de realizar os seus desejos, que, pelo fato de quererem ser bem-sucedidas, não significa que elas eram servas do dinheiro e que deveriam deixar de usar Deus como uma desculpa para os seus fracassos. O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objeto de adoração ou como um falso Deus. Estamos a serviço do dinheiro quando excluímos Deus de nossos assuntos financeiros. Ou então tentamos obtê-lo sozinhos, quando você compreender que Deus quer que você seja próspero e que Ele, como Criador deste rico universo, é realmente a fonte de sua prosperidade, então você não estará idolatrando o dinheiro. Você não está fazendo da prosperidade um falso Deus. Você estará reivindicando da fonte de todas as suas bênçãos a herança a que você tem direito. Jeová salientou a atitude espiritualmente certa com relação à prosperidade quando disse a Moisés para lembrar ao povo de Israel: mas antes te lembres do Senhor, teu Deus, que Ele mesmo te deu as forças para assim cumprir o seu pacto. A palavra prosperidade quer dizer uma vida esplêndida, e é com esse intuito que um pensador próspero deve trabalhar e esperar, como um direito espiritual. Nesse momento, você estará talvez se recordando de uma máxima que eu ouvi também quando criança, quanto a ser a prosperidade. Dizia-se com frequência: sou pobre, mas sou um bom cristão. Embora minha família tenha dado muitos pastores, eu sempre me arrepio quando ouço aquela máxima. Minha reação imediata é: por que os cristãos ou as pessoas de qualquer outra seita têm que ser pobres? Deus não é pobre e Ele é o nosso bem-amado Pai. Mais ainda, essa máxima parece querer dizer que todos os ricos estão condenados ao inferno. De qualquer maneira, eu não posso entender por que os ricos têm que ir para o inferno somente porque são prósperos. Isso me parece inconsciente. A Bíblia é um manual para a prosperidade. Quando resolvi ser pastora, decidi, a meu modo, estudar o ponto de vista da Bíblia sobre a prosperidade versus a pobreza. Foi uma agradável surpresa constatar que a Bíblia é o maior manual jamais escrito sobre a prosperidade. A Bíblia mostra claramente que você não está agradando a Deus e muito menos a si mesmo se você se conformar com as privações e limitações. É justamente no primeiro capítulo que o rico universo criado para o homem é descrito, e é no último livro da Bíblia que o paraíso é simbolicamente descrito com as palavras bastante significativas. A maioria dos grandes homens bíblicos nasceram ricos.
tornaram-se ricos ou tiveram acesso a riquezas. Toda vez que se fizesse necessário. Entre eles podemos citar Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Noemias, Elias, Eliseu, do Velho Testamento, e Jesus e Paulo, do Novo Testamento. A vida e os ensinamentos de Jesus apresentam a clara evidência de sua compreensão das leis para a prosperidade. Quando criancinha, ele recebeu os ricos presentes dos reis magos. No entanto, Jesus tem sido descrito como um homem pobre, sem um lugar onde encostar sua cabeça. Ele e seus pais tinham um lar em Nazaré, e ele era alegremente bem acolhido, tanto em casa de pobres como em casa de ricos. Em toda a Palestina, durante uma festa de casamento, ele fez o primeiro milagre, produzindo um vinho da mais excelente qualidade, como um valioso presente ao seu anfitrião. Ele não hesitou em usar as leis para a prosperidade a fim de alimentar milhares de pessoas que estavam no deserto. Sua parábola sobre o filho pródigo encerra uma excelente lição sobre a prosperidade. Quando Jesus declarou: "Benditos sejam os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus", ele não se estava referindo ao que vivem na pobreza. Pobres de espírito significa aqueles que são humildes e suscetíveis, sem orgulho e sem presunção. Quando o homem rico procurou Jesus para lhe perguntar sobre a vida eterna, está escrito que: "E Jesus, pondo nele os olhos, demonstrou agrado. Jesus lhe disse para vender tudo o que tinha a fim de conseguir a vida eterna, pois ele percebera que o homem, ao invés de controlar sua fortuna, estava sendo dominado por ela." Mais tarde, Jesus comentou compassivamente que difícil coisa é entrarem para o reino de Deus os que confiam na riqueza. Seu interesse e seus contatos com o mundo das finanças levou-o a designar um dos seus apóstolos como cobrador de impostos e de nomear outro apóstolo como tesoureiro para tratar de suas finanças e do pagamento dos seus impostos ao governo romano. Mesmo seu manto sem costura era considerado tão valioso que os soldados ao pé da cruz tiraram a sorte para obtê-lo. José de Arimateia, um homem de posses, foi quem solicitou a Pilatos o corpo de Jesus e quem o enterrou em seu próprio túmulo. Jesus demonstrou interesse pela prosperidade de seus discípulos, ensinando os pescadores onde encontrar boa pesca, depois que eles tinham fracassado em apanhar qualquer coisa. Por que a pobreza não é espiritual? Você pode querer saber por que se fala tanto sobre sacrifícios, perseguições e tempos difíceis como sendo coisas necessárias para uma vida espiritual. A história revela que os estimulantes e práticos ensinamentos da Bíblia continuaram sendo observados durante os primeiros séculos depois de Cristo. No entanto, logo depois, a religião se secularizou, provocando modificações e divergências nos primitivos ensinamentos de Cristo. Mais tarde, durante a Idade Média, os sistemas feudais asseguraram a fortuna apenas para alguns poucos privilegiados. Naquele tempo, a fim de manter o povo na pobreza e para fazer da privação e da fome uma suposta virtude cristã. O ensinamento de pobreza e penitência era apresentado às massas como um único meio de salvação. Algumas dessas velhas ideias feudais sobre a pobreza como uma virtude espiritual persistem até nossos dias, mas são ideias falsas feitas pelo homem e não representam a rica verdade de Deus para você e para mim. Portanto, não se desculpe e não procure desculpar os outros por desejarem prosperar. Isso é um desejo divino, ao qual se deve dar uma representação divina. Você pode, sem medo, dar graças por ser a prosperidade sua herança divina, por ser o desejo do Pai que você tenha bens ilimitados e não apenas os meios para uma parca existência.